Uau, boa noite, sejam muito bem-vindos e mais uma linda noite de terça-feira. Estamos aqui reunidos para hoje vamos o quê? De Dai Responde. Vou trazer aqui para vocês uma série de perguntas da portaria 344 que várias pessoas me mandaram ontem na caixinha aqui no Instagram. Bom, antes de começar, galera, se você tá vendo essa live amanhã, eu vou deixar essa live salva. Se você quiser ir direto pro conteúdo, passa pra frente que eu vou receber a galera que está chegando por aqui ao vivo, ok? Bom, primeiramente, deixa eu dar um recadinho aqui pra você rapidinho. Geralmente, das terças-feiras, nós fazemos essa aula lá no YouTube. Mas acabei de anunciar que tivemos problemas com o YouTube e não vou conseguir transmitir por lá. Então, só vai ser aqui no Insta, tá bom? Mas amanhã mesmo, espero que eu consiga salvar a live hoje, eu subo pro YouTube pra galera que quer ver depois, que não vai conseguir estar aqui ao vivo, combinado? Bom, então voltando aqui, hoje eu vou falar pra vocês, na semana passada nós tivemos aí uma mudança, né, aprovação de produtos, a gente vai poder vender então agora no Brasil, produtos derivados da cannabis. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto algumas notícias, mas também acredito que algumas pessoas ainda não estão atualizadas. Então bora lá receber essas atualizações, galera. Então sejam muito bem-vindos. E já me conta também se você é novato, coloca pra mim #novato. E se você é veiaco, coloca #veiaco, que eu adoro saber quem é novato, quem é veiaco. Eu já tô vendo por aqui que tem um monte de carinha veiaca. Vamos ver quem tá por aqui. A galera tá chegando, que maravilha. Gente, é emocionante estar aqui ao vivo com vocês. Tá o Ítalo, a Luane, a Maiara, a Marcela, a Ana, a Carla, a Rosana, a Gleice, quem mais? A Miriam, a Isabel, a Fabrícia, a Cíntia, o Jefferson, a Fábio, minha aluna linda, sempre presente. Parabéns, Fábio, pela dedicação. A Caroline é veiaca. A Nicole é novata, a Isa tá por aqui. Que lindo ter vocês aqui. Olha quanto novato hoje por aqui. Novais também é novata. A Brenda é veiaca. E se tiver aluno, tiver mais aluno, coloca aí #farmácia essencial. Ou se você é aluno da comunidade, coloca #comunidade, porque eu amo ter os meus alunos aqui comigo ao vivo também. Ó, a Jéssica também tá colocando que é novata, a Carla veiaca, a Rafa, uau, Rafa, que saudade de você, quanto tempo! A Rafa também, minha aluna linda. Uau, que lindo, gente! Gratidão por vocês estarem aqui hoje. Então vamos lá, vamos pro conteúdo? Vamos de Dai Responde hoje. A primeira pergunta que eu separei aqui hoje foi a seguinte. Me mandaram o seguinte: o que muda com a nova RDC 325 de 2019, que atualiza as substâncias de controle especial? Afinal de contas, Dai, o que é essa RDC? Mudou alguma coisa? O que mudou? O que significa isso? Gente, a portaria 344 de 98 é a portaria que define os medicamentos sujeitos a substâncias de controle especial no Brasil, certo? Então, ela nunca nenhuma outra RDC vai substituir. O que acontece? Que de tempos em tempos, a Anvisa atualiza a portaria 344, certo? E foi isso que aconteceu. Simplesmente, ocorreu a inclusão de alguns medicamentos e também a exclusão de outros medicamentos, tá? Então, de tempo em tempo, acontece isso. Exclusão e alguns medicamentos, algumas substâncias são incluídas, certo? É só isso, não mudou mais nada. Se você quer ter acesso, que são várias substâncias, se você quer ter acesso a quais que foram excluídas, as quais que foram incluídas, eu sugiro a você entrar lá no site da Anvisa, tá bem certinho lá, detalhadamente quais são essas substâncias, tá bom? Então essa foi a primeira perguntinha aqui que eu recebi ontem na caixinha. E vamos para a próxima pergunta, que eu quero honrar o seu tempo aqui hoje, né? Psicotrópico e antibiótico junto na mesma prescrição. Não posso vender antibiótico, mas na 344 não diz nada sobre isso. E aí, o que eu faço? Gente, primeira coisa, lá na portaria 344 realmente não tem essa informação.
tá? Primeiro, né, voltando aqui, pode dar e dispensar? Eu recebo na farmácia uma receita e tem antibiótico e tem controle especial. O que eu faço? Eu posso dispensar? Se você, já tem gente respondendo aqui, adoro ver vocês interagindo. Gente, quando eu tô falando, se vocês quiserem responder, pode responder que eu fico muito feliz quando vocês respondem. E a Deliane já respondeu, não pode. Gente, tô recebendo aqui vários elogios pro meu cabelo novo. Coração pra vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Tô muito feliz, adorei o meu corte de cabelo novo também, tá? Voltando aqui, então não é na portaria 344 que vai ter essa informação, certo? Realmente nós não podemos dispensar. Se você for seguir a legislação certinho, não pode dispensar nenhum dos medicamentos. Muitas pessoas perguntam, Dai, mas aí, eu não posso dispensar o antibiótico? Ou eu não posso dispensar o controle especial? Não, não pode dispensar nenhum dos dois. Tem algumas farmácias que acabam fazendo o quê? Primeira via para o antibiótico, primeira via para o controle especial, segunda via para o antibiótico, tá? Mas é um risco que se corre. Você pode fazer isso, mas se a fiscalização chegar a passar na farmácia, é um risco fazer a fiscalização, você pode ser autuado porque tá fora da legislação, certo? Então, onde que vai ter essa informação? Lá na RDC 20 de 2011, tá? No artigo 7º, o que ela fala? Que pode conter outras substâncias prescrito no receituário de controle de antibiótico, mas não pode ser medicamento de controle especial. Diferente... Rafa, não pode, mas como fica um paciente com infecção que sofreu acidente e precisa pra dor? Complicado. Realmente, Rafa, complicado mesmo. O que eu faria? Se eu conheço esse paciente, dependendo onde você mora, é claro, tem que analisar como um todo. Eu dispensaria e depois trocaria essa receita. É uma opção. Infelizmente, quem tem que fazer isso é o prescritor. Ele também tem que saber que não pode prescrever medicamentos no mesmo receituário. Mas, muitas vezes, isso não acontece e aí nós, farmacêuticos, temos que resolver o problema, né? Realmente é uma situação muito constrangedora. Por isso que muitas farmácias acabam, sim, pegando primeira via para o controle especial e segunda via para o antibiótico. Diferente do controle especial, que pode ter somente 3 substâncias no mesmo receituário, do antibiótico não tem limite, tá, gente? Não tem limite não tem quantidade de substâncias por receita, tá bom? Gente, só um minutinho aqui, ao vivo tem disso, né, meu povo? Vou ligar o ar aqui porque tá um calor danado. Aguenta aí um pouquinho. Haha. Pronto, voltei. Voltei. Então vamos para a próxima pergunta. O que a galera tá falando aqui? Tiago, prescrição de CRM de estado vale em todo o Brasil para dispensar? Vou responder essa pergunta daqui a pouquinho, tá, Tiago? Aguenta aí que a gente já vai falar sobre isso. Próxima pergunta. Não deve faltar tratamento para o paciente, mesmo que sobre muito tempo do tratamento? Repetindo, não deve faltar tratamento para o paciente, mesmo que sobre muito tempo do tratamento? Para entender, né, gente? Por exemplo, chega uma receita para você na farmácia de um controle especial e nessa receita tá prescrito, vamos pegar um exemplo aqui, 40 comprimidos. Vamos supor que está na prescrição 40 comprimidos. Mas a caixa vem com 30 comprimidos. Não existe apresentação com 20, só com 30. Essa dúvida é muito frequente. E aí, Dai, eu dispenso uma caixa e deixo faltando medicamento para o meu paciente? Ou eu dispenso 2 caixas e acaba faltando sobrando uma quantidade maior? No caso, sobraria 20 comprimidos. Qual a conduta certa, né? O que acontece? Nós não podemos deixar faltar
medicamento para o nosso paciente. Eu já fiz vídeos sobre isso, já fiz outras lives, a gente já conversou outras vezes sobre esse mesmo assunto. E é um assunto que dá, assim, um pouco de questionamento, né? Mas como assim? Não pode sobrar tanto. O que aconteceu? Entrei em contato com a Anvisa para saber a posição deles referente a essa questão, tá? Tem um e-mail da Anvisa, inclusive, que qual a posição? Que realmente nós não podemos deixar faltar medicamento para o nosso paciente. Infelizmente, as apresentações farmacêuticas, muitas vezes, disponíveis no mercado, elas nem sempre é compatível com a prescrição, com a posologia. Então, a gente tem que pensar no quê? No nosso paciente. O que eu sempre oriento? Conversar com ele, explicar a situação, que se ele realmente quer que vai sobrar essa medicação para ele, às vezes ele tem uma outra consulta, ele prefere levar só uma caixa, às vezes ele está iniciando o tratamento, pode ser que esse medicamento não vai dar certo, ele precisa fazer um tratamento inicial. Então é muito importante ter o quê? Ter essa conversa com o paciente, certo? Porque aí talvez uma caixa é o suficiente para ele. Tá? Deu para entender, gente? Deu para entender essa questão? E então ter essa conversa. E não se preocupe de forma alguma. Não tem problema. Sobrar medicamento, não tem problema. A Anvisa sugere o quê? Você explica para o paciente, paciente, vai sobrar medicamento? Se você não for usar, eu sugiro que você entregue na vigilância local do seu município e lá eles vão tomar as providências cabíveis para esse caso, tá certo? Aí a Tainara perguntou aqui, mas no caso de antibiótico, por exemplo, não posso dispensar a mais, né? Você sempre tem que pensar o quê? Dispensar a quantidade mais próxima possível do que foi prescrito. E sempre analisar se existe essa apresentação ou se não existe. Este primeiro caso que eu trouxe aqui para vocês. 40 comprimidos, só que existe somente apresentação com 30 comprimidos. Existe somente com 30 comprimidos ou você não tem essa apresentação? Que muitas vezes tem com 20 e tem com 30. Se existir apresentação com 20, aí você não pode dispensar duas com 30, tá certo? Porque existe apresentação com 20. Isso é válido, gente, para antibiótico. É muito mais comum no antibiótico a gente ter essa questão do que no medicamento psicotrópico, certo? Então você sempre vai analisar, vai dispensar a quantidade mais perto possível do que o seu paciente precisa. Não tem problema sobrar. O que não pode é faltar, principalmente antibiótico. Jamais faltar antibiótico para o seu paciente. Ok? Ficou claro, gente? Ficou clara essa questão? Ficou. A Tainara falou que ficou claro. A Samiele também falou que ficou claro. A Camila também. Perfeito. Então vamos lá para a próxima pergunta, que é a seguinte. Apenas a sibutramina tem dose máxima recomendada, que é o DDR. O Venvance em limite de comprimidos a ser dispensado, como que funciona? A pessoa perguntou, traduzindo aqui, né? Às vezes na caixinha não cabe tudo. Ela quer saber se só existe uma dose máxima recomendada para a sibutramina ou se para outros medicamentos também existe esse DDR, essa dose máxima recomendada. E ela trouxe aqui o exemplo do Venvance. Gente, baseado no meu conhecimento, nas pesquisas que eu fiz, não encontrei nenhuma RDC que seja específica para DDR, para dose máxima recomendada. Eu não conheço. Se tiver alguém que conhece algum material, coloca aqui nos comentários pra gente. Contribui aqui na comunidade. Eu pesquisei e eu não encontrei nada. Mas geralmente essa informação está onde? Está na bula do medicamento, tá? A sibutramina, existe uma RDC específica, que é a RDC número 52 de 2011. Essa RDC, ela traz bem certinho que a dose máxima de sibutramina ao dia é quanto? Quero ver quem vai saber. Vamos fazer um quiz aqui.
Qual é a dose máxima de sibutramina? Coloca aqui pra mim se você sabe qual é a dose máxima. Enquanto isso, eu vou tomar mais uma água. Vamos ver como é que vocês estão. Já fiz live sobre isso. Já fiz várias lives, já conversamos bastante sobre isso, hein? Uau, uau, parabéns! Parabéns pra vocês, galera. A Dani falou 15, a Mi, a Brenda, a Carla, a Rei, quem mais? O Jefferson, a Deliane, a Nicole. Que show, gente, show de bola, parabéns, isso mesmo. Sibutramina, dose máxima recomendada ao dia, 15 miligramas. Então, se chegar uma receita pra você de sibutramina, 15 miligramas 2 vezes ao dia, o que acontece? Não pode dispensar, porque está totalmente incorreto, está fora do padrão. Não pode, tá certo? Então, a sibutramina existe essa RDC, que é a 52 de 2011. Mas pro Venvance, por exemplo, não tem. Só que tem na bula. Eu peguei aqui como ela trouxe o exemplo do Venvance. Obviamente que eu não sei a dose máxima de todos os medicamentos recomendados. Quando eu tenho dúvida, eu corro lá na bula verificar essa questão. Na bula do Venvance traz que é 70 miligramas ao dia. Isso, gente, é a dose recomendada. Pode acontecer de, às vezes, ultrapassar essa dose? Pode acontecer. O que eu sugiro? Você entrar em contato com o médico, você conversar com o seu paciente. Essa dose está passando muito, está excedendo muito a dose diária. Ter essa conversa com o prescritor. Isso vai fazer o quê? O paciente vai ver que você realmente está preocupado com ele, que você está querendo fazer o melhor para ele, e o médico também vai ver você como um ótimo profissional. Inclusive, gente, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Eu não ia contar essa história porque acabei, mas vou falar aqui o que aconteceu. Como ainda não foi desenrolado totalmente, porque foi hoje uma aluna que me trouxe esse problema, e a gente estava até agora conversando sobre isso. O que aconteceu? Ela recebeu uma receita na farmácia com uma dose de um antibiótico elevado. E ela me procurou. Olha, Dai, será que essa dose, o que você acha? Achei que essa dose está um pouco alta. E a gente fez junto ali os cálculos e verificamos que sim, que parece que a dose realmente está alterada. E aí, o que ela fez? Ela entrou em contato com o médico, não consegui ainda falar com ela direito, como é que ficou essa situação, mas olha que interessante, né? A observação dessa pessoa, dessa aluna linda, que foi lá, verificou. Olha que a gente desenrolar toda a história, eu vou fazer uma live só pra contar isso pra vocês, tá bom? E aí eu falo quem é ela e tudo mais. Então, olha a observação dela que ela fez, a preocupação que ela teve. Ela verificou ali na hora que a dose estava elevada para aquele paciente. Ela entrou em contato com o médico, enfim. Então, aí que tá. Sabe, são pequenos detalhes, algo que eu sempre trago aqui pra vocês, né? Pequenos detalhes que faz total diferença. Total diferença na vida do nosso paciente. Uma pequena observação, uma orientação que você faz de uma forma correta de utilização, ou se aquele paciente está utilizando o medicamento correto. Então vai trazer aí pra você, né, total diferença mesmo, tá bom? E o que a galera tá falando aqui? O Jefferson falou, Dai, semana passada apareceu um cliente querendo e até mesmo exigindo esses novos medicamentos à base de cannabis. Não é de uma hora pra outra, né, gente? A gente já vai falar sobre isso, tá? Ok. A Rafa falou que foi descontinuado o Venvance, enfim, né? A Oliveira falou, não, ainda não me formei, mas estou aprendendo muito com você. Que bom, gente, muito obrigada. Então já aproveita, coloca aí se eu tô contribuindo com você, coloca hashtag contribuindo, hashtag valor, porque isso me motiva a estudar e a trazer mais e mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Se eu tô contribuindo, coloca aí. Ok, então, Venvance, a dose máxima recomendada, 70 miligramas ao dia, não tem um RDC, até onde eu sei que uma legislação específica que traz de todos os medicamentos. Surgiu dúvida, corre lá na bula consultar, que com certeza você vai achar essa informação lá, tá bom? Próxima pergunta. A validade da receita deve ser contada no dia em que foi prescrito o medicamento ou no dia seguinte? Essa também é uma pergunta que já gerou
muita polêmica por aqui. Ah, a validade da receita é 30 dias, ok. Mas ela é o dia da emissão ali da receita. É contado como dia 1 ou é contado como dia 0? E a galera tá colocando aqui, ó, hashtag contribuindo. Uau, que lindo! Coração pra vocês, gente. Muito obrigada. A Sandra, a Amanda, a Keila. Lindo, 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 lindo. Isso, então, já gerou muita polêmica. Vou até repetir aqui essa pergunta, né? Ó, a validade da receita deve ser contada no dia em que foi prescrito ou no dia seguinte. Inclusive, eu já fiz vários conteúdos aqui sobre isso, falando que a data da emissão, ela existe duas questões. Primeiro para antibiótico e depois para controle especial. Se a gente for ver lá na RDC, agora eu não sei se é exatamente na RDC 20 de 2011 ou se está na nota técnica, tá? Referente a antibiótico. Mas ela traz o quê? Muito bem claro que antibiótico, o dia da emissão é contado como dia 0. É contado como dia 0, tá? O medicamento foi prescrito no dia 10, somente no dia 11 que vai ser contabilizado a data. Isso está lá na nota técnica, se eu não me engano é na nota técnica. Mas, lá na portaria 344, deixa eu ver se eu coloquei o parágrafo, não coloquei qual é o parágrafo aqui no roteiro, mas na portaria 344, na RDC 58, ela fala que elas são válidas a partir da data de emissão, tá? Ela fala que é a partir da data de emissão, mas isso gera muita polêmica. O que eu fiz? Entrei em contato com a Anvisa, entrei em contato com a vigilância local, isso já faz algum tempo, eu inclusive encaminhei esses e-mails para os meus alunos, para justamente eles terem ali, quando precisar, né, ter um material, uma prova, certo? O que a Anvisa traz? A Anvisa considera o dia da emissão como dia 0. Ela não considera o dia que foi emitido a receita como dia 1. Tá? Só que aí eu liguei na vigilância local aqui de Santa Catarina, já a informação que eu recebi foi o contrário. Que sim, que controle especial conta o dia que foi o dia da emissão. Conta como dia 1. Então o que eu sugiro? Inclusive no sistema aqui onde eu sempre trabalhei, psicotrópico sempre foi considerado o dia da emissão como dia 1. Sempre. Eu aconselho você a entrar em contato com a vigilância local do seu município, porque é eles que fazem a fiscalização. Pode ser que se você não faça isso, que você tenha algum problema. É difícil por conta da Anvisa. A Anvisa considerando o dia 0, é difícil você ter problema. Mas, dependendo aí como você gosta de trabalhar, você pode fazer isso. Como eu fiz, entrei em contato com a vigilância, entrei em contato com a Anvisa, deixei o e-mail lá arquivado, para quando eu precisar, tá ali documentado. Tá bom? Aqui a Ana falou, sempre dispensei e dispenso como dia 1. A data de emissão como dia 1. Isso, Ana? O sistema aqui também é dia de emissão. Elis também, ó. No sistema aqui também o dia da emissão é dia 1. Aqui também a Rei também falou, o sistema no qual eu trabalho na farmácia, ele não aceita. Não consigo continuar a dispensação. Pois é. A maioria, né, gente? A maioria, porque é o que tá na portaria. Tá na portaria. Então, é complicado você, às vezes, fazer alguma coisa que está fora da portaria, a não ser que você tenha aí alguma coisa documentado. Nem eu tenho aqui o e-mail da Anvisa que eles consideram, mas não tem nenhuma legislação dizendo sobre isso. Então, eu prefiro contar a data de emissão como dia 1. Eu prefiro contar como dia 1, para não ter problemas, tá certo? Mas aí você tem essa outra opção. Ó, maioria, legal, gente, show de bola. A Rafa também, lá em BH, diz que é contado o dia 1, certo? Então vamos para a próxima pergunta. Ficou claro isso, né, gente? Coloca aí se ficou claro. Próxima pergunta. Na receita vem meio comprimido de quetiapina, uma vez ao dia, 2 caixas. Eu posso dispensar? Vamos de quiz agora. Agora eu pergunto pra você. Vou até repetir.
Na receita, vem meio comprimido de quetiapina, uma vez ao dia, prescrito 2 caixas. Posso dispensar? Então vamos lá, vamos de quiz. Letra A, não, pois na receita está meio comprimido ao dia, uma caixa será suficiente para o tratamento. Letra B, não dispensaria, pois só pode dispensar tratamento para 60 dias. Ou letra C, sim, dispenso, porque podemos dispensar tratamento para até 180 dias. E aí, gente, o que você acha? Coloca aí para mim. Coloca aí, galera. Galera tá colocando que não. O Rony Hati, não sei falar o nome aqui, desculpa. Hariti, é isso? Colocou que sim. A Aladim colocou que não. A Roberta colocou não. A Ana colocou que não dispensaria. A Gleice colocou a letra A. A Edilene, não. Não, maioria de não, né? Gente, a maioria não. Ó, a Rafa colocou a letra C. Vou esperar mais um pouco aqui, ó. A Rafa, letra C. O Bruce, letra C. Uma caixa de tratamento de 60 dias. O Mundico colocou uma caixa, dá pra 60 dias. Ok. Galera, vou dar uma dica aqui, ó. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Quetiapina. Ele é um medicamento anticonvulsivante? Quetiapina é anticonvulsivante? Ou ele é... Não, né? Deixa eu até pesquisar na minha tabela aqui. Não é anticonvulsivante. Ah, show. Tava confundindo com o topiramato. Isso aí, galera. Isso mesmo, ó. Porque nós podemos dispensar tratamento para 180 dias quando é anticonvulsivante, né? Então, como ele não é, o tratamento é somente para 60 dias, certo? Então, tanto a letra A, quem colocou a letra A e quem colocou a letra B, tá correto. Porque ele só pode ser dispensado para 60 dias. Então, isso significa... Perfeito. Isso significa que uma caixa é suficiente, né? Uma caixa é suficiente. Ó, o Jefferson colocou, se fosse anticonvulsivante, poderia ser para 180 dias. A galera aqui mandou super bem, né? Todo mundo praticamente colocou aqui a letra A, a letra B, né? Colocou que não. Show de bola, gente. Parabéns para vocês. Parabéns, lindo. E bora lá responder uma pergunta que, inclusive, alguém já tinha me feito aqui antes essa pergunta, ó. Notificação B de outro estado, tem que levar na Anvisa? Como é que funciona isso, né? Tem que levar? Quais as receitas que tem que levar na Anvisa, na vigilância sanitária? Como que funciona? Vamos só para resumir isso aqui, como a gente já fez várias lives sobre esse tema, não vou entrar em muitos detalhes, tá? Receituários, notificação A e medicamentos de controle especial tem que levar na vigilância sanitária. Olha aí que lindo, ó. Preciso nem falar, né? Preciso nem falar, os Pharmastops já estão respondendo, ó. A Márcia falou até 72 horas, a Ana aqui também já falou 72 horas. Isso aí, notificação A e C, tá bom, gente? Levar na vigilância sanitária,
até 72 horas para visto. Agora, a B não precisa levar na vigilância sanitária, tá certo? Nem a B1, nem a B2, nem a C2. A única que precisa é a A e a C. Detalhe, a letra A, a notificação A, tem algo mais que precisa ter, né? Quem sabe aí, o que tem que ter junto com essa receita? O que tem que ter? Tem algo mais nessa receita? Além de levar na vigilância sanitária, o termo. Ó, a Kaline já respondeu aqui. O termo, isso mesmo. A C1 não precisa, tá? Controle especial não precisa. Mas a notificação A precisa do termo. Não, o CID não precisa. Só do termo mesmo e tendo a justificativa. Isso mesmo, ó. Justificativa, a Thalita, a Rafa, a Ju, a Paloma, a Fabrícia, a Deliane, o Jefferson. Galera, tá mandando muito bem hoje, hein, gente? É lindo ver vocês participando e acertando as questões. Então tem que ter essa justificativa junto, né, detalhando aí o porquê que esse paciente precisou comprar esse medicamento fora do estado, tá certo? E daí levar na vigilância sanitária para visto num prazo de 72 horas. Próxima pergunta. Retinoide de uso sistêmico pode em receituário de emergência? Como fica a questão do termo? Retinoide de uso sistêmico pode em receituário de emergência? Pode. Já fizemos várias aulas aqui também sobre receituário de emergência. Eu não sei se tem bastante gente ainda que tem dúvida sobre isso. Vocês têm muita dúvida, gente, sobre receituário de emergência? Agora gelou aqui. Pode, tá? Retinoide pode sim, sem receituário de emergência. Única lista, as listas que não pode sem receituário de emergência é a C5, tá? A C5 não pode, mas a B1, a B2, a C2 e a C1 pode sim ser aviado no receituário de emergência, tá? Se tiver bastante gente aí que tem dúvida sobre receituário de emergência, eu falo mais alguma coisa. Porque eu já fiz outras lives falando disso, não sei como é que vocês estão nessa questão. Antibiótico não pode também, a Rafa falou ali, ó. Antibiótico não pode em receituário de emergência. A Rosana, olha eu encontrando o povo aqui, maravilha. Bom, acredito então que vocês estão sabendo aqui, né, galera? Tá claro essa questão, o que precisa ter no receituário de emergência? Vocês precisam que eu fale sobre isso? Tem dúvida de como tem que ser um receituário de emergência? Se alguém tem dúvida, eu falo, tá? Eu vou continuando aqui, depois qualquer coisa eu volto pra trás, faço outra live sobre isso. Então, receituário de emergência não pode. Lista C5 e antibiótico, tá bom? C5 e antibiótico. A, B1, B2, C2 e C1 pode ser dispensado em receituário de emergência, sim. Opa, a galera resolveu falar aqui que tá com dúvida, ó. Tá. Galera tá com dúvida, então eu vou falar, tá? Vou falar rapidinho aqui. Então, como que tem que ser um receituário de emergência? Tem que ser um papel não oficial. O que isso significa? Uma folha sulfite em branco. Não, gente, digitada, sei lá, pode? Não, não pode. Tem que ser a caneta, tá? O negócio é emergência, o próprio nome já diz. Tem que analisar isso, porque às vezes o médico tá sem carimbo, tá sem o bloco de receituário dele e acaba querendo ali, não sei lá, numa lan house, digitar uma receita e achar que vale, não sei o porquê, achar que vale como um receituário de emergência, mas não vale. Tem que ser uma folha não oficial, uma folha sulfite, a caneta e o que deve conter, então, nessa receita para ela ser validada como receituário de emergência. Deve ter diagnóstico, CID, diagnóstico ou CID, tá, gente? Não precisa ter os dois, um dos dois. Justificativa, essa justificativa, ela tem que ser o mais detalhado possível, tá? O mais detalhado. Por que é emergencial? O porquê? Tem que estar detalhado isso, tá? A data, a inscrição do médico,
do prescritor ali. E a assinatura. Tem que ter carimbo? Tem que estar timbrada? Não, não tem que ter. Tem que ter a assinatura e o número do seu conselho, certo? Então, recapitulando. Papel não oficial, o nome do paciente, o nome do medicamento, CID ou diagnóstico, justificativa detalhada, data, número do conselho e assinatura. É isso que tem que ter nesse receituário, tá? Aqui a Taine perguntou, e se levar o carimbo da unidade para antibióticos? Não precisa estar carimbada, gente, não é obrigatório o carimbo não, tá? Não entendi a pergunta aqui da Tayane. E aí, galera, depois que o paciente chegou lá com esse receituário de emergência, pedi desculpa pra vocês que a minha voz hoje tá mais irritante que o normal, né, gente? Eu tô um pouco resfriada de novo e a minha voz tá um pouquinho chata, né? Mas bora lá, né? Não é isso que vai impedir a gente de fazer live aqui. Então, depois que o paciente chegou na farmácia com esse receituário, você dispensou, conferiu, tá tudo certinho, o que você precisa fazer? Precisa fazer mais alguma coisa, Farma? Levar na vigilância sanitária para visto, num prazo de 72 horas, tá bom? A Ju falou, uma sugestão, salva essas lives nos destaque ou no YouTube. Ju, você é nova por aqui, Ju? Deixa eu te contar. Toda terça-feira nós temos uma aula ao vivo lá no YouTube. Hoje nós tivemos um problema com o YouTube, eu não consegui fazer lá. Mas eu vou sim salvar essa live e vou subir para o YouTube, tá bom? Essa live ela fica disponível gratuitamente por uma semana. Se você é novato por aqui, eu vou aproveitar e deixar esse convite para você. Se você ainda não se inscreveu, o link... Desculpa, o link tá ali na bio, você entra ali no meu perfil, clica lá, coloca o seu e-mail, e aí você se inscrevendo uma vez, você não vai perder mais nenhuma aula minha. Sempre antes de iniciar a aula, eu mando acesso lá no seu e-mail. Hoje aconteceu alguns imprevistos e eu não consegui fazer lá no YouTube, mas amanhã eu subo essa live pra lá. Aí se você quiser rever, assistir de novo, fazer suas anotações, você pode fazer, porque ela fica disponível gratuitamente por uma semana, tá bom? Gente, então depois que você dispensou o medicamento, anotou todos os dados do paciente, do medicamento, levar na vigilância sanitária para visto num prazo de 72 horas, tá? Assim que funciona um receituário de emergência. Próxima pergunta. De acordo com a portaria, está limitada a dispensação de 5 ampolas por prescrição. Se o cliente volta com uma receita no mesmo, daí ali na caixinha não deu para concluir, eu acredito que deve ser, se o paciente volta com a receita no mesmo dia, com outra receita no mesmo dia, eu posso dispensar? Acredito que devia ser essa dúvida. Essa dúvida aqui também é muito comum, por isso que eu trouxe ela. Aqui tá falando de 5 ampolas, mas poderia ser de qualquer outro medicamento, né? Às vezes o paciente traz uma receita que você não consegue dispensar o que está prescrito ali no total e ele acaba trazendo uma outra receita, ou o paciente chega na farmácia já com 2 receitas do mesmo paciente, só com datas diferentes, e aí, pode dispensar, não pode dispensar, como é que funciona? Bom, na nossa legislação não tem nada especificando isso, impedindo, até onde que eu saiba, né? Impedindo que ocorra essa dispensação, certo? Então, não tem problema. O que deve sim acontecer, eu procurei, mas eu não consegui encontrar, porque teria que ler vários e vários até encontrar isso, mas eu vou pesquisar melhor. Então, eu vou trazer essa informação aqui para vocês. Ou se alguém souber, pode deixar aqui também nos comentários. Eu acredito que na legislação do prescritor, do médico veterinário, do médico do CRM, do conselho ou do CRO, enfim, deve ter alguma coisa que impeça essa prescrição. Mas aí o que é? Quem que vai ser responsável? É o prescritor, não o farmacêutico que está dispensando, né? A Ju respondeu aqui que faz alguns meses que tá e não consegue acompanhar. Show, Ju! Acessa o link lá, que aí toda terça-feira tem aula, tá bom?
Ficou claro isso, gente? Essa questão, então, de o paciente às vezes voltar com uma receita com o mesmo medicamento, não tem nada na legislação que impeça da gente dispensar o medicamento ou não, tá certo? Mas talvez para prescrição sim exista. Mas quem é o responsável? Quem prescreveu, não quem está dispensando. Claro que é sempre analisar como um todo. Quem é responsável em analisar uma prescrição, dispensar ou não, é o farmacêutico. Se você achar que não deve ser dispensado, você não dispensa, né? Você vai analisar a questão como um todo e verificar se deve ou não ser dispensado. Obviamente, você tem que fazer isso também. Tá certo? E a próxima pergunta que não quer calar, que é referente a cannabis, né? Tem muita gente com dúvidas sobre esse tema. O Vitor perguntou, Dai, no caso se o médico prescreveu na receita 3 caixas de quetiapina, não pode? Tudo vai depender de qual é a dosagem diária, tá? Quetiapina não pode passar de 60 dias. Então, você precisa fazer o cálculo e verificar quantos comprimidos o paciente vai precisar para até 60 dias, tá certo? Tem que verificar tudo isso aí. Então, houve alguma mudança depois da legalização da cannabis? Como vai funcionar a dispensação? Como vai funcionar a prescrição? Então, foi algumas perguntas que eu recebi essa semana referente aí a cannabis, né? Então, semana passada, na terça-feira passada, dia 3/12, a Anvisa aprovou a venda de produtos no Brasil feitos com a substância derivados de cannabis, certo? E aí, como que vai funcionar? Então, antes não podia ser vendido na farmácia esses produtos, né? Como que era anteriormente? O paciente, eu preciso dar uma olhada aqui no meu roteiro, porque isso aqui não é algo muito comum para mim, tá, gente? Então, o paciente, ele precisava preencher um formulário lá no site da Anvisa. Ele precisava apresentar um relatório médico juntamente com a receita. E aí, tinha que importar esse produto para quem o paciente geralmente que faz pessoas que têm problemas de esclerose múltipla, pessoas que têm problemas de Parkinson, acaba utilizando, né? Então, as farmácias anteriormente não podiam vender esses medicamentos, mesmo que produzidos, né, pela indústria internacional, mas agora, então, tá disponível, vai poder ser vendido nas farmácias, certo? E como que vai ser essa prescrição, então? Isso vai depender da concentração do medicamento, tá? Lá da prescrição, como a gente tá falando de prescrição, o paciente ou o responsável pelo esse paciente tem que preencher um termo, assinar um termo, não sei exatamente como vai funcionar, isso é questão, acredito que esse termo não vem pra farmácia, fica pro médico. Tem ainda, pode acontecer muitas alterações ainda até lá, né, gente? Então, o paciente, ele junto com ou o paciente ou o representante legal vai preencher esse termo juntamente com o médico e o médico vai prescrever, então, a substância. O receituário vai mudar conforme a concentração de THC. Por exemplo, nas formulações menor que 0,2% vai ser prescrito no receituário B1, tá? Na receitinha azul. Já as doses superiores a 0,2% vai ser prescrito no receituário amarelo, na receitinha amarela. Lembrando que essas doses superior a 0,2%, ela vai ser prescrita para pacientes terminais. Então vai ser muito comum, tá? E como vai ser a dispensação? Vai seguir normalmente a portaria 344 de 98, sem nenhuma, a princípio é isso, né? Sem nenhuma alteração. Doses menores que 0,2%, no receituário B1, tratamento para até 60 dias. Doses superiores a 0,2%, receituário amarelinho, tratamento para até 30 dias. Seguindo todos os padrões, todas as normas da portaria 344. Nada demais, não é um bicho de 7 cabeças, tudo igual, tá bom? Outra pergunta que me mandaram aqui. Poderá ser produzido no Brasil? Quais são as exigências? Né? Vai poder sim ser produzido no Brasil, antes somente era importado, agora vai poder sim ser produzido aqui. Fabricação, então, para o fabricante importar esse produto,
fabricar esse produto, então ele tem que importar o substrato. Essa matéria-prima, ela vai ser importada, né, estrangeiro. Não foi permitido a produção, o plantio no Brasil. Então, somente importado. Regras de controle de entrada, de saída, vai funcionar normalmente como outros entorpecentes, outros psicotrópicos, tá? Manipulação. Também recebi essa pergunta. A manipulação vai poder ser feita? Não, tá? Foi vedada sobre a manipulação, não foi permitido. Só mesmo a comercialização somente em farmácias e drogarias. Não tem manipulação. E quando passa a valer a decisão, né? Alguém perguntou aqui antes, né? Tá lá na Anvisa. A Rei Farma perguntou, qual é a RDC? Tem matéria na Anvisa, certo? Sobre isso, que tudo que eu tô falando aqui está lá no site da Anvisa. Quando passa a valer a decisão? 90 dias após a publicação, que foi no dia 3 de dezembro. Então, daqui 90 dias vai passar a valer essa decisão, certo? Lembrando que aqui a Ju levou um susto aqui com o meu visual, né, Ju? Lembrando que essa regulamentação é válida por 3 anos. Então, tem muita coisa que pode ser alterada aí até lá, tá certo? Gente, é isso referente a cannabis. Acho que acredito que a principal informação aqui que você tem que estar bem na ponta da língua é que substâncias superiores a 0,2%, receitinha amarela, menores de 0,2%, receita azul, tá? 60 dias, 30 dias. A Rei Farma perguntou. E também é vetado prescrição para CRMV. Exatamente. Muito bom sua colocação, Rei. Para animal não pode ser prescrito também não, somente para uso humano. Então, se chegar a receitinha de médico veterinário, não dá, tá bom? Manipulação falei, o plantio eu já falei para vocês que não foi autorizado o plantio. Então, o fabricante vai ter que importar o extrato da planta, né? Ok, gente, terminamos aqui essa live, então. Chegamos no final, já tá dando aqui quase mais de 1 hora, já tá chegando no tempo. Espero que eu tenha contribuído aqui com vocês hoje. Se você gostou dessa live, se ficou com alguma dúvida, deixa ali pra mim, manda um recadinho pra mim no direct, coloca, Dai, participei da live, fiquei com tal dúvida. Se você quiser contar pra mim qual foi seu aprendizado aqui hoje, se você teve algum aprendizado, se você quiser me falar lá no direct, eu vou adorar saber, tá bom? E amanhã, então, eu subo essa live lá pro YouTube. Se você quiser rever ela, compartilhar com alguém também, fica à vontade, tá bom, gente? Beijos, beijos, beijos. Obrigada a todos vocês. Gratidão por estarem aqui comigo mais uma linda noite, tá bom? Beijo, beijo, beijo e até a próxima live.